Pessoal, tudo bem? Então estamos começando aí o beijo, abraço, aperto de mão, como eu prometi. Olha quem tá aqui de novo com a gente, a Luciana Moster, a pedagoga abençoada ali, lá do... GIP, né? GIP, Jockey Instituição Promocional. GIP, Jockey Instituição Promocional, lá do Jockey Clube. Luciana, primeira coisa, você tem conflitos com pessoas? Você é de boa com todo mundo? Como você é? Olha, conflitos sempre vão acontecer, né? Lógico que profissionalmente já tive alguns conflitos, mas eu sou o tipo de pessoa assim que primeiro que nem eu falo assim, eu vou trabalhar, né? Então, se alguma pessoa tem diferença comigo, eu relevo, não me preocupo com isso, eu não me preocupo e graças a Deus eu consigo ter um bom relacionamento com todos os funcionários, não tem problema nenhum. Que bom saber disso. Nós estamos aqui no beijo, abraço, aperto de mão e eu tenho aqui, Luciana, 10 nomes de pessoas do seu convívio ou não. Ai, que medo. Pessoas do seu convívio ou não, que eu gostaria que você comentasse. Sim. Sobre essas pessoas, né? Antes de eu falar sobre esses 10 nomes, eu só queria fazer abrir um parênteses aqui. É verdade que você não gosta muito do Roberto Carlos? Eu não gosto do Roberto Carlos. Não gosto muito, não. Ele é o rei. Não, o rei é só Jesus Cristo. Mas assim, brincadeiras à parte, os meus alunos, né, quando eu falo que eu não gosto do Roberto Carlos, eles se espantam. Eu realmente não gosto. Eu gostei do Roberto Carlos até... eu tô com 55 anos, não adianta mentir, né? Então até comecinho dos anos 70, quando ele começou a ficar muito meloso, muito... Não que eu não seja romântica, até sou romântica, é que eu gosto mais de rock, gente, não tem jeito, é rock, é pop, internacional. Eu cresci ouvindo música internacional, então não tem como, né? Aí eu não gosto, não suporto. Show! Então aí, ó, já é né? Mas ele não tá aqui no nosso nome, é só pra tirar uma dúvida. Era mais fácil. Luciana, eu quero que você escolha o número de 1 a 10. 1 a 10? Isso. 9. Dia do meu aniversário. 9. Nossa, já essa pessoa? Essa vamos pessoa, lá, Luciana, eu acredito que essa pessoa seja uma pessoa que tenha muitas histórias com você. Eu quero saber se essa pessoa merece um beijo, um abraço ou um aperto de mão. Felipe Moster. Muitos beijos, muitos beijos. Ele é especial para você? Especial, todos os filhos são, né? Não tem como, cada um nas suas diferenças, né? O Felipe é o filho homem. E fora isso, o Felipe, eu falo que foi o único projetado, né? Uhum. E quando eu desejei engravidar, eu fiz um método que eu queria um menino. E aí eu consegui. Então, especial nesse sentido, né? E ele merece um beijo. Um beijão. Um beijão. Um beijão. Eu falei abraço, mas é um beijão. Do 1 ao 10 menos o 9. 1. Vamos ver, não sei. Não sei o que você vai dizer dessa pessoa, não. Eu confesso que eu pensei um pouquinho antes de colocar essa pessoa, né? Falaram em colocar porque poderia ser polêmico. Tem certeza que é 1? Qualquer momento, uma hora eu vou ter que falar. Então que já seja logo 1, né? Vambora. Essa pessoa merece um beijo, um abraço, um aperto de mão. Sr. Peter. Milhões de beijos. Muitos e muitos beijos, né? Eu até me emociono só de comentar. Meu pai, né, seu Peter, um holandês que um dia conheceu uma baiana no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana, se apaixonou, pediu ela em casamento, e quando eu nasci, foi quando meu pai ficou aqui no Brasil. Então meu pai vive aqui no Brasil
há 55 anos, que é a minha idade. E foi a pessoa que... Meu pai, ele sempre teve assim... Ele sempre foi diferente, né? Ele era aquele pai que ele... Foi a pessoa que apresentou Jesus Cristo na minha vida, né? Ele lia a Bíblia pra gente, ele era protestante, né? Quando veio, depois de um tempo ele se afastou, se reconciliou com Cristo depois de muitos anos, depois de já separado da minha mãe, casado com a segunda esposa dele. Mas era ele que todos os dias à noite lia a Bíblia para mim, para minhas irmãs. Foi ele que me ensinou a nadar. Era ele que deixava eu pentear com aquele cabelo liso, né? Bem escorrido. Tentou ensinar o inglês para a gente, mas não funcionou muito. Então ele apresentou a vida para a gente nesse dia. Minha mãe era aquela cuidadora, aquela coisa da mãezona, cuidadora, né? Tudo. Mas meu pai foi que apresentou a vida, né? Meu pai levava a gente para aventuras, a gente para lugares que a gente, né? As pessoas não costumavam levar. Então eu só tenho ótimas lembranças dele, né? A gente separou, foi uma separação muito traumática na época, né? E são anos e anos que a gente está longe. Ele atualmente mora na Bahia, mora em Ilhéus, coincidentemente, né? Foi morar onde minha mãe nasceu e vive hoje. Ele é um missionário atualmente, né? Ele faz um trabalho de prevenção de prostituição infantil. Ele tem uma escola de cabeleireiros com a esposa dele e ele recebe aquelas meninas, né? Aquelas jovenzinhas que poderiam estar se prostituindo, que é algo, entre aspas, normal, né? Mas é que nem eu falo, a semente, quando ela é plantada, e a Bíblia fala isso, né, que a semente, quando é plantada na terra boa, né, ela floresce. Então, graças a Deus, eu tive um pai presente, eu tive um pai que educou da maneira dele. Ele era severo, mas ele era severo no amor, né? E mesmo depois, na adolescência, quando meus pais se separaram, eu nunca perdi esse afeto, esse amor pelo meu pai, né? Sinto por ele estar distante, sinto por não poder ter mais contato como eu gostaria de ter, mas milhões de beijos pro meu pai, Peter, aquele holandês lá, parece Papai Noel agora, cabelinho branco, barba branca. Te amo, pai, o senhor vai ver isso. É isso aí, seu Peter, então um super beijo. Nós temos o número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 10. Vamos pro 5, né? 5. Isso, meio a meio. Essa pessoa... Eu acho que você gosta dessa pessoa. Olha... Eu acho que você gosta. Acho que eu não tenho ninguém que eu não goste. Me falaram isso. Essa pessoa merece um beijo, um abraço, um aperto de mão. Mariana Moster. Mas aí tu quer acabar comigo, né? Mariana Moster, a minha filha raspo de tacho, né? A Mariana, ela veio num momento que eu não esperava, né? Já tinha a Juliana, já tinha o Felipe, 2 adolescentes. E na época que eu fiquei grávida da Mariana, né, minha cabeça virou assim, eu falei, meu Deus, começar tudo de novo, escola, reunião, festinha, aniversário, cantar parabéns, tudo. Mas é aquilo que eu falo, né, Deus tem um propósito tudo na vida da gente. E a Mariana, ela veio preencher aquela lacuna que naquela época eu não estava sabendo lidar, que era a ausência dos mais velhos, né? Não que eles estivessem casados, nada, mas tinham a vida deles, né? A vida na igreja, Juliana, o trabalho na igreja, o Felipe também já estava envolvido com a questão da música, tudo. E eu muitas vezes me sentia muito sozinha, né? Porque eu era jovem ainda, estava com 33 anos quando eu engravidei da Mariana. E então eu sentia muita falta dos meus filhos em casa, né? E aí a Mariana veio e preencheu esse espaço, né, que os filhos adolescentes acabam deixando um tempo na vida da gente. E merece todo o meu beijo, né? É a caçula, né? Já tem essa questão da caçula, mas a gente tem as nossas diferenças, né? Muitas diferenças, mas
o amor prevalece sobre todas as coisas. Então, merece 1000 beijos ou mais, né? Mais. Quantos beijos vou puder dar? Mariana Moster, 1000 beijos, então. Isso aí. 2, 3, 4, 6, 7, 8 e o 10. Vamos pro 3. Nossa, parece que ela viu minha ficha, mas ela não viu e nem sabe, hein? Deve ser a Juliana, só ela pode. não viu e nem sabe. Merece um beijo, um abraço, um aperto de mão. Essa pessoa que tá tão longe de você. Ai. Juliana Moster. Ai, meu Deus do céu. Vai, de novo. Vou segurar para não chorar. A Juliana. Aquela filha que veio sem a gente esperar. Eu casei grávida da Juliana, né? Mas assim, a Juliana já tinha nome desde quando eu me conhecia por gente, né? Eu sempre dizia que um dia eu tivesse uma filha, eu queria colocar Juliana o nome. E a Juliana foi aquela criança assim, muito especial, no sentido que, imagina uma criança que com 9 meses começa a falar, que com 1 ano e meio já fala tudo. Nossa. Com 2 anos já cantava, né? Ela andava com ela era miudinha, né? Não cresceu muito também, mas ela era miudinha e a gente andava de ônibus com ela e já dentro do ônibus ela cantava e as pessoas ficavam olhando para trás para ver quem era aquela criança que estava cantando e quando viam deparavam com aquele pinguinho de gente com 2 anos falando já tudo perfeitamente, né? E ela sempre foi muito esperta, sempre foi muito falante, né? E quando a Juliana, quando eu vi a Juliana a primeira vez louvar o Senhor, e aí eu vi, conheci aquela voz que Deus usa, né? Deus usa, eu posso estar falando como mãe, mas você conhece muito bem. E até recentemente eu fiquei sabendo que o dia, 15 dias atrás, ela estava no louvor lá em Campo Mourão, né, na Calvary Campo, e tinha uma visita, o pai da esposa de um dos pastores que é americano, estava lá e ele depois quis conhecer a Juliana, porque ele falou que tinha sido tocado profundamente durante o louvor, né, e ele queria conhecer quem era aquela pessoa, né. E também tivemos muitas dificuldades, talvez pela eu ter sido mãe muito jovem, então quando ela se tornou adolescente, eu ainda estava, né, também muito jovem, mas graças a Deus essas diferenças foram acabando, foram diminuindo e aí, né, Deus levou ela para Campo Mourão. E ela está longe da gente, mas também a gente entende que é um tratar de Deus na vida dela, na nossa vida, é um propósito de Deus, não sei o que Deus vai fazer. A gente tem pensado muito, né, de ir para lá também, não temos data, não temos coisa, porque a gente colocou na mão de Deus, mas Deus vai direcionando, né, para a gente futuramente ir para lá. E minha filha, te amo. Você merece muitos beijos, te amo, amo. E você que ficou na curiosidade aí de repente ouvir a voz da Juliana, que ela canta demais mesmo, você pode ver um pouquinho agora aí, ó, a voz da Juliana, num vídeo que a gente vai mostrar agora aí pra você. Criaste
Viu aí como ela canta bem? Ela canta muito bem. Juliana Mostra, então, merece um beijão. Da Milhares. Sua mãe, Luciana. Isso aí, Luciana. Tá fácil, né? Tá fácil. Agora eu vou começar a ficar com medo, porque agora tá muito fácil. Meu Deus, vamos embora. Nós temos ainda o número 2, o número 4, o número 6, 7, 8 e o 10. Vamos pro 7. O número perfeito? Olha, nem tinha pensado nisso, mas acho que, né, o 7 ele vai te fazer viajar um pouquinho. Essa pessoa merece um beijo, um abraço, um aperto de mão. Dona Olindalva. É marmelada isso? Dona Olindalva, ou Dona Dalva, é minha mãe. É assim, a vida, o meu relacionamento com a minha mãe pode ser dividido em várias etapas. Primeiro, a infância. Aquela mãe que ensinou, minha mãe foi empregada doméstica, estudou até o 3º ano, mas uma pessoa inteligentíssima, né? E, como eu disse, ela conhecia meu pai, holandês e tal. Nós somos 3 mulheres, né? Então ela criou a gente, primeiro ela criou a gente para ser dona de casa. Então a gente fazia todo o serviço de casa. Até hoje eu ainda falei para uma aluna minha que diz que foi sem uniforme porque não tinha lavado. Eu falei, com 12 anos eu passava as camisas do meu pai, não era camiseta, mas era camisa. Minha mãe ensinou a passar, ensinou a gente a fazer feira, ensinou a ir para o supermercado. E eu, assim, por eu ser a do meio e a minha irmã mais velha ter uma leve deficiência, né, uma leve dificuldade, que ela teve paralisia cerebral, mas bem leve, né, bem leve mesmo, mas mesmo assim ela sempre teve as suas limitações. E eu sempre fui muito precoce, aprendi a falar cedo, aprendi a andar cedo, tudo. Então, praticamente, eu ocupei o espaço da mais velha. Então, muitas coisas eram cobradas a mim. E tivemos momentos difíceis, né? Na época da separação dos meus pais, problemas muito sérios, né? Mas uma coisa que eu sempre falei, uma árvore, ela só sobrevive se ela tiver raiz. E eu sempre disse que meus pais são as minhas raízes e a minha mãe é a minha raiz. Então, se algum momento, muitas vezes eu falo assim, mas aí você é não sei o que, eu falo assim, não, é minha mãe. Independente de qualquer coisa, ela é minha mãe. Se eu cortar meu vínculo com ela, eu vou perder a minha vida. Por quê? Porque ela é minha raiz no sentido que foi ela que me educou, né? Ela que me gerou. Se hoje, naquela época, havia dificuldade, eu sempre procurei relevar e principalmente respeitar. E a palavra de Deus diz, né, que o filho que respeita o pai é a única promessa, é o único mandamento com promessa, né? Que o filho que obedece o pai prolonga os seus dias de vida. Então eu sempre respeitei minha mãe, eu sempre, lógico, tivemos momentos muito de total conflito, mas depois isso passou. E atualmente a minha mãe, ela é a minha maior incentivadora em tudo que eu faço. Então, um exemplo, quando eu fui fazer faculdade e eu quis desistir, foi ela que me deu total apoio. Falou, não filha, não vai, falta pouco, olha, é mais um mês, aguenta. Consegui. Passou o primeiro semestre, segundo semestre, primeiro ano, segundo ano. Quando eu tive problema nos olhos, que eu também pensei em desistir, mais uma vez foi ela que chegou para mim, não, vai em frente, você consegue. Atualmente, né, minha luta com a balança, né, ela é outra, não, vai lá, vai para academia, faz, não sei o que, uma senhora de bastante idade, mas muito lúcida, tem os problemas e Deus tem agido na vida dela, né? Eu falo que minha mãe hoje está viva aos 80 anos, 82 anos, é um milagre de Deus, por causa do problema sério que ela tem no coração, pela ciência, pela medicina. A minha mãe não estaria viva agora, mas eu creio que Deus tem tratado na vida dela, Deus tem tratado na vida dela, né? Tive a oportunidade esses dias de conversar com ela e ela
dizer que ela aceita Cristo, né? Isso é importantíssimo na nossa vida, né? Como pessoas tementes a Deus em primeiro lugar e crendo em Cristo como nosso Salvador. Então eu pude conversar com ela. Então o amor maior, né? Abaixo de Deus, eu falo que é a mãe, né? O nosso maior amor maior. Graças a Deus eu pude superar todas as nossas dificuldades, todas as nossas diferenças e continuar amando ela, mesmo com todas as dificuldades que a gente passou, mesmo com todas as diferenças que nós passamos, meu amor por ela nunca acabou, né? Mãezona, te amo também, tá? Milhões de beijos pra você, você merece. É isso aí. Número 4, número 6, 8 ou 10 ou 2? Vamos pro 2, vamos lá, vai e volta, vai e volta. Eu sou balança, né? Opa, não devia falar isso, mas a gente... Número 2. Olha, uma pessoa... Vai ser o genro agora. Ou a nora. Então, eu acho que ela realmente viu a minha ficha. Também você colocou só pessoas, né? Número 2, merece um beijo, abraço, aperto de mão, Carla Santos. Ai, meu Deus do céu. Bem, eu falo assim, né? Que a Carla é a melhor nora do mundo. Graças a Deus, porque é a única, né? Se não fosse ela, não teria outra. Então, a Carla para mim é uma filha. Isso aí é ponto passivo, né? É aquela filha que eu não criei, é aquela filha que eu não eduquei, mas desde o momento que eu conheci a Carla, e até hoje eu lembro direitinho, lembro até da roupa dela, e quando a Carla conversou comigo, eu fiz, nossa, que pessoa, né? Que garota sábia, que garota inteligente, né? Que garota, me chamou muito a atenção. E quando eu soube que o Felipe estava interessado por ela, lógico que a torcida foi grande, e hoje é a mãe do meu neto, né? Então, e assim, eu e a Carla, a gente tem um relacionamento de uma amizade muito grande. Nós não somos só sogra e nora, nós somos amigas. Ela tem total confiança em falar comigo das dificuldades dela, até mesmo, né, na questão, algumas vezes, matrimonial, e acho engraçado isso, porque como ela não tem a mãe viva, então ela vem conversar algumas, não é sempre, graças a Deus, que Deus, né, transformou e edificou, fortaleceu o casamento dela, mas ela é uma pessoa que tem confiança em mim, e se ela tiver que conversar comigo sobre assuntos relacionados ao casamento, relacionados até ao meu filho, ela tem total liberdade. Assim como eu também tenho liberdade de conversar com ela sobre aqueles assuntos, né, particulares de mulher e tal. Então, acima de tudo, nós somos amigas, e eu tenho ela como minha filha, e o Felipe sabe disso, né? Eu falo para ele, eu não adianta aprontar não, porque eu dou uns tapas em você e abraço ela. Minha mãe fala a mesma coisa, eu vou falar isso também. Graças a Deus, né? E ela merece? Beijão, né? Muitos beijos também, né? Carla aí merece um beijão da sogra, hein? Olha isso, hein? Nós temos o número 4, o número 6, o número 8 e o número 10. Vamos pro 10. Nossa, só falta ser o genro, né? Para fechar o conjunto da obra, né? Essa pessoa merece um beijo, um abraço, um aperto de mão. Paulo Sérgio. Paulo Sérgio, quem é o Paulo Sérgio? Meu marido, meu companheiro, meu esposo há 35 anos, né? Quando eu falo que eu comecei a namorar o Paulo com 12 anos, né? Não, foi 12 anos. E tem sido aquela pessoa que está junto comigo nas horas boas, nas horas ruins. Eu costumo dizer para as pessoas, né, que casam, eu falo, gente, casar não é mais flores, não. Eu digo que o casamento, você constrói o casamento e depois você tem que estar sempre fazendo a manutenção. Às vezes há necessidade de fazer uma reforma, né? E o Paulo
acima de tudo, ele também é um excelente pai. Então, é uma pessoa que eu amo, é uma pessoa que batalho, né, durante esses 35 anos para a gente estar junto, e é uma pessoa mais do que especial, né? É a pessoa que eu escolhi para estar comigo pro resto da vida. Merece um? Beijões! Beijões! Isso aí, faltam 3 nomes, hein? 3 nomes. Nós temos o número 4, número 6 e o 8. 4, 6 e o 8. Vamos pro 6. 6. Eu resolvi fazer algo diferente aqui nesse número 6. Né? Eu coloquei 2 pessoas. Em vez de uma só, eu coloquei 2, porque na realidade essas 2 são uma só. Então eu gostaria de saber se essas 2 pessoas que são uma pessoa só merecem um beijo, abraço, aperto de mão. Senhor Walter e Tânia. Valtinho e Tânia. Eu falo, o Walter e a Taninha, né? Eu falo assim, que o Walter e a Tânia é resultado de oração. Anos, durante muitos anos. Por quê? Porque assim, quando eu me converti há 26, vai fazer 27 anos atrás, quando eu me converti, eu tinha muitos amigos. Viajava, passava carnaval junto, mas eu nunca tive amigos pessoais, quer dizer, aqueles amigos que fizessem parte do meu dia a dia, da minha vida. E quando eu me converti, mas todos, vamos dizer assim, atualmente todos não fazem mais parte do meu ciclo de amizade. Não que eu não quisesse, mas as pessoas, elas têm dificuldade de entender que quando você toma uma decisão de servir a Deus, de fazer a vontade de Deus, que não é fácil, não quer dizer que a gente vá abandonar os amigos, mas os amigos não conseguem ver você da mesma maneira. E aí, quando eles não conseguem ver você da mesma maneira, eles acabam se afastando, né? E eu sempre tive o desejo de ter, primeiro, um casal que fosse da mesma idade, né? Que aí facilita a convivência. Um casal que gostasse das mesmas coisas que eu gosto, né? Que eu e o Paulo gostamos. Eu sempre fui de fazer amizade fácil. O Paulo sempre foi mais reservado, né? E eu sentia falta de ter amigos, né? Porque eu vivi numa casa cheia de amigos. Minha mãe e minha família, a casa viviam, né? Sempre tivemos muitos amigos, tudo. Então eu sentia falta de ter um casal, pelo menos, de amigos. E eu orei durante muitos anos, né? Às vezes eu forçava a barra, né? Eu conhecia algum casal, eu falei, opa, vai ser esse aí vai ser o casal. E aconteceu, aos pouquinhos a gente foi conhecendo o Walter, a gente foi conhecendo a Tânia, a amizade foi se estreitando, né? Hoje são pessoas total convivência do nosso ciclo familiar. Louvo a Deus que eles também fazem parte do nosso, né, da mesma igreja. Os filhos deles são amigos dos meus filhos, né? Quando eu me tornei, né, quando o Pietro nasceu, e aí um ano depois a Gabi ficou grávida, eu falei, olha, Deus é tão bom que até isso preparou, que a gente fosse avós na mesma época, que aí agora eu brinco, né? Vai chegar o verão, a gente vai pegar os nossos netos, vamos passear, vamos para a praia, vamos levar eles para a praia para brincar, né? Então, é um presente de Deus, né? O Walter e a Tânia e toda a família. Temos outros amigos também, né? Amigos que eram amigos dos nossos filhos, que se tornaram também nossos amigos, mas nada como a gente ter um casal que pense igual, que goste das mesmas coisas. Eu me identifico muito com o Walter, porque o Walter também é muito comunicativo, a Tânia se identifica muito com o Paulo também, e a gente se diverte muito, né? Quando nós estamos juntos, é diversão total e garantida.
E fora que a gente tem essa comunhão também, né? De falar a mesma língua, de quando precisar exortar, quando precisar falar do amor de Deus, né? De falar das obras de Deus, isso é maravilhoso, né? E eles, né? Beijos multiplicados, né? Porque agora são 2, né? Então multiplique por 10, por 100 a quantidade de beijos por Walter e para Tânia. Walter e Tânia, isso aí. Um abração também para eles. E agora restam 2 números, que é o 4 e o 8. 4. Tá na ordem, gente. Não tem, né? Tá na ordem certinha aqui. O 8 ficou por último. Não é nada combinado. Nossa. Foi combinado? Não. Não foi nada combinado. O 8 é o último. Sim, não, né? Sim, não. Sim, não. Você vai entender por que eu tô falando isso quando eu falar quem é o 8. Mas vamos pro 4 agora, então. Essa pessoa, eu não sei como que tá o relacionamento entre você e essa pessoa, né? Mas eu sei que eu acho que você gosta dessa pessoa. Essa pessoa merece um beijo, abraço, aperto de mão. Silvia Gutierrez. Silvinha, Silvinha. É muito interessante, né, a minha relação com a Silvia. A Silvia conheceu primeiro a minha filha mais velha. Em alguns momentos eu tive até ciúmes dessa amizade. Cheguei a ponto até de dizer: Juliana, pega então sua mala e vai morar lá na casa da Silvia. Minha mãe também falou. Até que um dia a Silvia veio me ajudar aqui em casa, veio, né, me ajudar nas tarefas de casa, e aí eu pude conhecer melhor a Silvia. Conheci a Silvia, né, da questão da igreja, dos eventos, das festas, tudo. E aí eu sempre fui uma pessoa muito assim, não digo sincera na questão da sinceridade, mas eu sou uma pessoa que eu gosto de colocar se eu tenho uma diferença com alguém, se eu tenho alguma coisa com alguém, eu gosto de estar conversando com essa pessoa, né? De colocar o que eu sinto. Isso é natural meu. Vamos dizer assim, né? Fazer uma DR, né? E quando a Silvia veio aqui em casa trabalhar comigo, eu tive a oportunidade de conversar com a Silvia com relação a essa questão, né? Não da amizade, mas a Juliana não saía da casa dela, não é? A Juliana não saía, né? Mesmo você é testemunha disso, assim como a Juliana e outras pessoas, tudo. E com isso a gente acabou se tornando amiga também, né? E é uma pessoa que eu amo. A família dela, né? A Voelita, né? Que hoje está lá ao lado do pai. A Maiara, que eu vi crescer, né? Conheci a Maiara, devia ter acho que uns 7 anos, acho que nem aquele isso. Aquele rabinho ainda, né? Isso. Hoje está linda. E a Silvia é aquela pessoa, ela merece 1000 beijos também. E é aquela pessoa que eu amo abraçar, né? Quando a gente se encontra, a gente se abraça, né? Para matar aquela saudade, apesar da gente morar na mesma cidade, mas aí cada um vai tomando um rumo às vidas, né? Mas é uma pessoa que merece muitos beijos também. Amo a Silvia, amo a família da Silvia, né? Aquelas bênçãos, o Caio, o Cauê, o Caio, que eu falo que o Caio... Eu falo que é o meu sobrinho predileto, porque eu falo assim, eu não tenho sobrinho, não, da minha parte, meu sangue, eu não tenho sobrinho, eu só tenho uma sobrinha da minha irmã e os outros sobrinhos é parte do marido. Mas eu falo que o Caio, o Cauê, né, são sobrinhos, e o Caio, como chegou já grandinho, eu falo assim que o Caio é o sobrinho predileto, porque a gente aprendeu a amar o Caio, né? Então é uma família assim que eu amo muito. São fantásticos. São. Família abençoada. E agora chegamos, então, não tem mais pra onde correr, tem só um número. E é interessante, né, esse número aqui ter ficado por último, né? Mas só quero ver. Os últimos serão os primeiros, né? Acredito que essa pessoa aqui é uma pessoa
especial para você. Merece o quê? Um beijo, um abraço ou um aperto de mão? O Pietro. Ah, Pietro. Gente, todo mundo que falava, ai, você é avó, você é avó, você é avó. O Pietro veio trazer alegria, né? É fruto. Pietro, ele é fruto do tratar de Deus na vida do Felipe, da Carla. Quando a Carla quis engravidar, eu vi que a obra nesse casamento estava, vamos dizer assim, não digo concluída, porque casamento, né, é uma coisa que você tem que trabalhar no dia a dia, mas foi assim, é um troféu, né, a vinda do Pietro. Uma criança inteligente. Agora eu vou babar, tá bom? Agora eu vou bancar a avó coruja. Uma criança inteligente. Só tem um probleminha. Ele é agarrado com o avô. Ele é muito agarrado. Mas o avô paparica ele. O avô faz as vontades dele. E eu sou mais, né, educadora. Eu acabo, Então eu sou aquela que corrige. Eu sou aquela que acaba fazendo a função de educadora, Mas é um amor, né? É amor de vó. Fala que vó é a mãe duas vezes. Eu ainda não tive essa sensação da avó ser mãe duas vezes. Mas eu acredito que é só um tempinho. Quando ele começar a entender que a minha maneira, amo ele tanto quanto o avô dele, que faz as vontades dele, aí ele vai perceber que, ai, que bom que eu tenho uma avó. Aí nosso papo vai ser outro. E ele merece um? Gente, não tem contas, né? Ele merece todos os beijos do mundo, né? Com certeza. Luciana, esse bate-papo, esse beijo-abraço, aperto de mão foi diferente porque nós decidimos não colocar nenhuma pessoa que você não tenha conflitos, mesmo porque a gente acabou descobrindo que são pouquíssimas pessoas ou quase nenhuma que você... Pra ser verdade, eu não sei de nenhuma. Né? Então a gente quis colocar pessoas realmente especiais para você demonstrar o quanto essas pessoas também são especiais. Deixa eu fazer um parênteses, né? Ele não tá aí, agora eu vou protestar, né? O meu genro merece também muitos beijos, viu? Rubens, César, merece todos os beijos do mundo também. Eu vou te dizer, Luciana, que foi muito difícil fazer essa lista. Porque a sua família ela é muito grande e os seus amigos também são muitos amigos. Então foi muito complicado, foi muito difícil. Sabe quando você vai fazer uma lista de casamento e você é para 100 pessoas e você já tem 400 nomes? Fala, como que eu vou fazer agora? Ainda bem que eu não vou casar de novo, né? Mas realmente tem muitos nomes, muitas pessoas que ficaram de fora aqui dessa lista, como as suas irmãs, como alguns dos seus sobrinhos. A Ivone, minha irmã Bianca, meu cunhado. A minha família mesmo é pequenininha. Agora a família do Paulo, a lista é enorme, né? Mas nós temos certeza que cada um deles sabe o quanto eles são importantes para você. E eu quero te agradecer por ter aceitado esse desafio aí do bate-papo, por ter aberto seu coração, né? E por ter deixado esse registro para essas pessoas que foram citadas aqui do quanto elas são especiais para você. Obrigada. Obrigado, senhora. Só tenho que agradecer. Segurei para não chorar porque sou uma manteiga derretida. Me falaram que você chora até no comercial de TV. Isso, no comercial da manteiga, da margarina eu choro por tudo. Mas eu segurei agora a onda. Luciana, muito obrigado mesmo. Imagina, eu que agradeço. Deus abençoe. E esse foi o beijo, abraço, aperto de mão aqui, diretamente da casa da pedagoga Luciana Mostert. Obrigada, gente. Luciana. Tchau, pessoal. Tchau, beijão, hein? Beijo para todo mundo também. Valeu.